Que especial é estarmos logo pela manhã buscando o nosso Deus. Eu gosto sempre de pensar, e eu queria que você pensasse junto comigo sobre isso, que hoje você se levantou e os seus pés se levantaram para fazer o bem. Pensa quantas pessoas hoje estão acordando para praticar o mal, para pensar o mal, falar o mal. Você não, você é diferente. Você despertou para buscar o Senhor. E o seu primeiro pensamento qual foi? Preciso orar. Não foi? Preciso abrir a minha Bíblia. Glória a Deus por isso. Olha que dádiva do céu. Despertar para buscar ao Senhor, falar das coisas do Senhor e praticar o bem. Isso já é motivo de a gente ficar muito feliz que o Senhor Deus nos resgatou. E eu quero que você fique feliz, porque o Senhor Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos na presença dEle. E eu quero convidar você aí de casa, convidar o pessoal aqui também, para juntos orarmos. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus e nosso Pai, que bom, Senhor, é sabermos que o Senhor nos resgatou. Que oportunidade o céu tem nos dado de fazer o que é certo, oportunidade de mudar a nossa vida, oportunidade de recomeçar. E eu sei que isso só nos é dado através da Tua graça, Senhor, através do dom de Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu nome por todas as chances que temos recebido e imploramos, ó Pai, que o Senhor nos dê capacidade de aproveitarmos essas oportunidades. Que sintamos, ó Senhor, a Tua presença aqui no nosso meio e possamos, de fato, louvar e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, você está feliz para louvar ao Senhor? Eu espero que esteja. E nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus com o hino Manhã no Coração. Vamos louvar ao Senhor? Cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã.
tem Jesus no coração, vive como num paraíso. Amém? Louvado seja o Senhor Deus. E agora, nós estamos aqui com o desafio da semana, viu, Elizabeth? Estamos com o desafio da semana de decorar a palavra de Deus. E nós estamos com que texto mesmo? Apocalipse 14, do 6 ao 10. Muito bem. Quem decorou? Quem já decorou o texto? Já? Você já decorou, Miguel? Então vem cá, Miguel, me ajudar. Vem cá, eu quero ver. O Miguel levantou a mão aqui e disse que decorou. Eu quero ver mesmo se ele decorou. Vem cá agora para o desafio. Se você decorou, o pessoal lá de casa vai ter que decorar também. O que você acha da minha ideia? Você acha legal? Acho. Então tá. Então a gente vai juntos, nós vamos falar o texto. E aí você conta até 3 para a gente começar? 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra, e a nação, tribo e língua, povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da sua frustração. E seguiu dizendo o anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, escrito não misturado com o da sua ira, e será arrebentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que em todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua furiosa. E seguiu dizendo o anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que escritou não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para
amar os que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Amém. Você cansou? Ó, e é muito bom estar aqui, não é, Miguel? E agora, o que nós vamos fazer? Bom dia para vocês. Bom dia, escola querida. Quando a gente diz assim, bom dia, escola querida, vocês acreditam ou não? Sim. Quanto vocês acreditam? De 1 a 10? 10. É? Que bom, louvado seja o nome do Senhor. E se eu disser assim, bom dia, amigos queridos, nossos irmãos que estão lá do outro lado, vocês acreditam também? Sim ou não? Vocês são muito amados. Eu sinto que eu preciso dizer algumas coisas para vocês, para que vocês entendam a seriedade de estarmos aqui todas as manhãs, de virmos aqui para conversar com vocês, de estudar o material antes, de buscar a orientação de Deus, para a gente conseguir passar o melhor que a gente consegue. Vocês são nossos irmãos, vocês são gente nossa, fazem parte do grande plano da redenção, por isso que acordaram. E nossa atitude, nosso envolvimento um com o outro, é um tijolinho no grande plano da redenção que Deus está movimentando para nos resgatar dessa terra. Já parou para pensar que nós fazemos parte disso? Quando eu leio a história de Ruth, de Noemi, de Boaz, eu fico pensando que oportunidade deste tijolinho ser bom dentro do plano da redenção eles tiveram, pela maneira como se comportaram, pelas escolhas que fizeram, pelo jeito que enfrentaram as dificuldades que foram surgindo na estrada. Presta atenção, o jeito que enfrentamos as dificuldades que vão surgindo na estrada, e tem dificuldades ou não? Sim ou não? Faz toda a diferença para nós entrarmos na história vitoriosa de Deus como gente que vale a pena. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. A nossa maneira de enfrentar as dificuldades que vão surgindo no decorrer da estrada, mesmo se Deus estiver no comando, podem surgir dificuldades, sim ou não? Sim ou não, gente? Com certeza absoluta. E como é que um filho de Deus age quando vão surgindo dificuldades no meio da história onde Deus está? Respondam para mim. Por acaso, para aquela descendente de Jesus, não deveriam acontecer dificuldades? Pense. Foram acontecendo uma após outra. Morreram todos os homens da família. Elas ficaram sem ninguém. Naquela época, uma mulher sem um homem do lado era um negócio terrível. A probabilidade de que ela fosse passar fome e virar mendiga era muito grande. Não tinha ninguém por elas. Como é importante tomar a decisão certa no meio de um problema. Como é bom tomar a posição correta no meio de uma dificuldade.
E eu vejo a história de Ruth como uma bênção diante de Deus na minha vida para me ensinar tantas coisas. Contemporânea aos juízes, a mulher que decidiu ficar com a pessoa certa. A mulher que decidiu ficar com a pessoa certa. Ela não se entregou à dificuldade que estava vivendo. Ela ultrapassou aquela situação de uma maneira gloriosa e entrou para a história de Deus, pela maneira como enfrentou o problema. Isso faz toda a diferença. Existe um meio, ou você amaldiçoa o problema, ou você muda o problema. É o jeito de você agir dentro da situação é que faz toda a diferença. E ela então, lá se foi Ruth para perto de um homem poderoso, que na verdade era um dos seus resgatadores. Sim ou não? Tinha outros, sim ou não? A atitude dela no meio daquele povo que agora ela estava vivendo ia torná-la memorável durante toda a eternidade. Não pensem que quase 3 mil e poucos anos depois que ela morreu, ela está sendo falada numa escola lá no meio do mato, na cidadezinha de Sairé, e estamos comentando sobre ela desde ontem, né? Já estudando sobre a vida. Não pense que ela será comentada e falada só agora. Durante a eternidade toda, nossa atitude faz toda a diferença. Como a atitude muda uma situação. E eu fico impressionada, né? Que homem era aquele, um patrão que abençoa, um homem diferente, que sabia como lidar e tratar das situações. Você pode colocar ali, meu filho, eu fiz aqui uns slidezinhos para a gente poder lembrar da situação, né? Para a gente poder pensar. Pode voltar um pouquinho para mim? Deixa eu ver, eu que estou com o material aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu que estou. Tomara que esse negócio aqui funcione. Ele está falando lá, isso, eu que estou. Como é que eu faço para esse negócio funcionar? Ó, esse é o primeiro, mas não funciona, meu amor, ó. É isso que eu estou tentando fazer. Vamos lá, só para poder... olha aí, ó, dá uma olhadinha. Vocês conseguem imaginar um homem, um líder, o patrão, indo lá na eira, lá no local onde estão os funcionários, e olhando um por um deles, e querendo saber a respeito deles? Consegue imaginar um negócio bonito desse? E depois ainda chegar para os outros funcionários de maior responsabilidade e comentar assim, ó, deixa espigas para ela. Não atormente, nem apresse, nem judie, nem aperte. Como é bom ter essa sensibilidade de ver quando outra pessoa está sofrendo por sua própria situação. Sabe qual é uma das coisas terríveis, Kalel? É quando alguém está passando por uma situação ruim, a gente dá pisar mais na goela. É ruim ou não? Sim ou não? Vocês já viram como é que as galinhas que estão feridas dentro de um galinheiro são tratadas pelas outras galinhas? Quem de vocês já teve a curiosidade para ver isso? Eu sei que vocês são muito jovens e não passaram por isso, mas eu já vivi algumas primaveras e eu já vi algumas coisas na vida, essa é uma delas. Uma galinha machucada no meio de um galinheiro, ela é bicada até morrer pelas outras. É terrível isso. Mas este homem que tinha o Espírito de Deus percebeu a dificuldade e se posicionou. Deixe espigas, não a atormente. Ela está numa situação difícil. Quando alguém está numa situação difícil e você se torna a bênção, que coisa poderosa, não é? Não é fantástico um negócio desse? Aí o que aconteceu? Ele se aproxima dela. Dei ordem aos servos que não te toquem. Gente, essa é uma das partes que mais me impressiona. Ouvi falar de tua bondade. Senta-te aqui, vem comer aqui o pão molhado no suco de uva. Não adianta me dizer que era vinho, tá? Porque a gente sabe que tem duas traduções para essa palavra. Uma era sical, outra oinós, né? E quando foi traduzido tudo por vinho. E aí... lá foi ela, conseguiu colher 27 quilos naquele dia do que ela tinha debulhado, voltou para casa, a sogra falou, opa, como é que você conseguiu tanto? Você sabe que quem ama facilita, não é? Quem ama faz o quê? Facilita a dificuldade do outro. Quem ama facilita a dificuldade do outro. Qual é a prova de amor que você serve com relação a alguém?
facilite a dificuldade do outro. E lá estava ela com aquele molho grande. E aí, Noemi dá um conselho interessante para Ruth. Qual foi o conselho que deu? Eu não sei se vocês conseguem passar. Olha lá, dá uma olhada. Disse o que para ela? Vista seus vestidos, vai e deita-te aos pés daquele homem. Vocês sabem o que significava esse ato? Vocês sabem o que significava? Eu estou vendo algumas cabecinhas fazerem assim para mim, com um olharzinho bem desconfiado, né? Porque hoje em dia, se uma menina da escola de profetas se posicionasse a deitar nos pés de um rapaz, seria um negócio terrível, não é não? Sim ou não, Eduardo? Já pensou? Jamais, né? E eu seria a primeira a dizer, não chegue perto dessa menina. Mas dentro daquela cultura significava, por ela saber que ele era um dos resgatadores, ela, como a mulher, deveria mostrar submissão àquele. E esse era um ato extremo de submissão. Deitar-se aos pés. Lembre-se, ela não se deitou do lado dele. Ela não se deitou debaixo da coberta dele do lado. Ela se deitou aonde? Para quê? Para dizer, eu sou submissa a você. E eu aceito se você me resgatar. Sabia disso? E ele, ao acordar, disse o que para ela? O que ele falou? Existe outro antes de mim. Não foi isso? Existe mais gente que teria a oportunidade de ter alguém com o teu caráter junto com ele. Você já pensou como é gostoso pensar que você vai conviver com alguém de caráter? Uma vez eu vi uma situação muito interessante. Uma pessoa estava sendo acusada de algo, era a esposa de um pastor. E esse pastor, tranquilo, ouvindo a acusação que estava sendo feita à sua esposa, e aí, na hora que ele foi falar, alguém estava dizendo que ela tinha dito uma frase, um comentário de forma escondida atrás de um telefone, fingindo uma certa voz para uma certa pessoa. E aí, na hora que o pastor foi falar, ele falou bem assim, eu sei que não foi minha esposa, e eu nem preciso perguntar, porque eu não casei com uma pessoa, eu casei com um caráter. Eu sei que não foi ela. Aquilo convenceu todo mundo. Que interessante casar-se com um caráter, não é? Casar-se com um caráter. E Boaz sabia que aquela mulher tinha caráter, sim ou não? E aí ele foi lá conversar com o resgatador e comentou, você sabe que para falar, meu bem, pode passar aí avante? Ele lá, volta um pouquinho para mim, por favor, meu bem, volta mais um. Volta mais um, não, pode para frente. É que eu não estou com um negocinho aqui, pode ir para frente mais um. Olha aí, dá uma olhadinha nisso. O que é isso aí? Ele foi lá falar com o resgatador, conversar com ele. E o jeito que você fala uma coisa, uma situação, pode mudar todinho o final da história. Pode ou não pode? Sim ou não? Você tem que ter muita cabeça para poder conversar. Tem que ser Obrigada, meu filho. Eita, agora o negócio veio até mais bonito, gordinho que só. Obrigada, viu? O jeito que você fala ou comenta uma situação pode melhorar ou piorar a situação da outra pessoa. Daniel tinha essa capacidade, aliás, é uma capacidade que Deus dá, de saber reivindicar alguma coisa. José também tinha esta capacidade de saber reivindicar alguma coisa. Você se lembra como foi que Daniel foi falar que ele gostaria de comer só legumes e água? E ele tinha um jeitinho de falar, a maneira que ele explicava a situação, transformava a cabeça de quem estava ouvindo. Não se sentia, não sentia que aquela pessoa era uma pessoa atrevida. Entende o que eu estou lhe dizendo? José também tinha essa capacidade. Agora, ó rei, Faraó, escolhe alguém inteligente no seu reino para cuidar das coisas, alguém quem tenha o Espírito de Deus, para que possa passar por esse momento que a gente já sabe que vai passar. É o jeito que você fala uma situação que não parece um atrevimento, sabe? Que é muito importante o jeito de falar. Lá foi Boaz, que tinha também o Espírito de Deus, falar com um homem e disse, olha, quem for ficar com essa mulher, gente, eu acho isso fantástico, vai ter que ficar também com Noemi. Vai ter que ficar com ela. O outro rapaz mediu o quê? Não mediu o caráter, mediu o quanto ele ia gastar. Não foi isso? Sim ou não?
não quero ficar com isso. E ele foi e casou-se com ela. Gente, imagina que momento especial, olha lá. E Noemi agora tinha um bebezinho nos braços, né? Que era um dos descendentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Gente, que história fantástica. Quando eu leio um negócio desse, eu fico pensando, Senhor, um homem que sabia agir na hora certa, uma mulher que sabia agir como mulher, né? E depois são citados lá na genealogia de Jesus, não é isso? Lá para frente, em Mateus 1, verso 5, nós vemos a história sendo contada de novo, citando o nome dela. Mas que contraste terrível é com 1 Samuel 2. Que contraste de uma história que enche o nosso coração para outra que nos faz pensar em muitas coisas. Quando alguém recebe um filho, quando alguém recebe uma criança, muita coisa na vida dessa pessoa muda, e muda para sempre. Nunca mais a pessoa será a mesma. Eu costumo dizer que quando você se casa, você pode até se separar por N motivos, mas quando você se torna pai, nunca mais você o deixa de ser. Não existe como. É pela eternidade toda que você continua sendo pai e mãe. Aquela pessoa é responsabilidade sua, extensão da sua maneira de pensar. Aquela pessoa é teu exemplo, é teu caráter, é tua maneira de ver. E não foi diferente isso do que foi com Eli, né? Quando eu paro para pensar nisso, que situação tremenda. É dito para nós que quem tinha maior responsabilidade de todas no povo de Israel era quem? Mas deixa eu comentar uma coisa com vocês. Aqui no nosso estudo, disse que a pessoa que tinha uma responsabilidade maior entre o povo de Israel era Eli. Agora, vamos tentar imaginar isso um pouco mais extenso? Quem era que tinha responsabilidade maior no mundo? Além de Deus, né? Estou falando de seres humanos. Quem? Eli. No mundo, a pessoa que tinha uma responsabilidade maior era Eli. Não era só no meio do povo de Israel. Porque olhando do céu para a terra, quem era a pessoa que estava no encargo do povo de Deus com a maior responsabilidade de todas? Quem era? Eli. Vocês não pensem que a posição de Eli era uma posição pequena. Não era só diante do povo de Israel. Eu quero que vocês saibam que quando eu encontro um pastor, que quando eu encontro um líder da nossa igreja, eu o vejo com uma responsabilidade universal. Não é uma responsabilidade da terra. Porque nós não estamos envolvidos com coisas pequenas. Nós estamos envolvidos com o plano da redenção. Com que Eli estava envolvido. E ele, infelizmente, era um homem fraco. Era um homem fraco? Ele era forte em várias coisas, mas uma das coisas nas quais ele era fraco o fez perder todo o resto. Sim ou não? Qual era essa coisa que ele era fraco? A educação dos filhos. E eu tomo um susto ao ver as palavras. Eu estou aqui com 2 livros. Eu vou explicar para vocês por que eu estou com 2 livros, tá bom? Ontem eu saí para resolver as situações que tinham que ser resolvidas. Antes de viajar de novo, a gente está indo pregar em outro lugar. Nós vamos pregar a partir de amanhã à noite, numa mini semana de oração, depois em outro lugar, depois em outro lugar. E eu cheguei muito tarde e meu material todo estava aqui em cima. Aí eu peguei o material do Leandro para estudar. Aí, quando eu cheguei aqui hoje de manhã cedo, está o meu material que eu estudei ano passado e está aqui o meu material que eu estudei no Leandro ontem à noite. Então, eu vou ler um pedacinho aqui, tá bom? Porque foram novas informações que eu fui colocando aqui do que o Espírito de Deus foi me colocando no coração. Então, a primeira coisa que eu escrevi ontem à noite, posição que poucos possuíram na terra. Ele era autoridade, olhado como exemplo e influência universal. Olha que coisa séria. Não pensem que era uma coisa qualquer. E os filhos dele deveriam ter lhe seguido o exemplo. Só que o exemplo que eles pegaram do pai foi exatamente o contrário. Transigência. Um homem fraco, falta de caráter. Eli agradava aos outros e não a Deus. Sim ou não? Ele tinha um problema de autoestima muito ruim. O negócio de Eli era agradar pessoas. Quando Deus ou as pessoas estivessem em jogo, ele escolhia as pessoas.
E se fosse alguém da sua família, pior ficava. Que terrível! Aí diz assim, ele negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. De Abraão foi dito exatamente o contrário, não foi? Ele há de ordenar os filhos depois dele. Olha que coisa séria. Disso vem algo muito interessante. Ninguém no mundo pode ter uma posição maior do que Deus na nossa responsabilidade. Deixa eu comentar uma coisa com os alunos da Escola de Profetas. Vocês estão sendo chamados para serem entre o povo de Deus líderes. Qual a posição que vocês têm tomado na frente de um problema? Como é que vocês reagem na frente de algo que os desagrada? Como é que vocês enfrentam alguma coisa que saiu fora do seu controle pessoal? Como é que você enfrenta uma situação que, de alguma forma, não é exatamente como você pensava? Isso quer dizer muito a teu respeito. E seguinte, não tinham respeito devido às coisas de Deus. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Quando a gente chega aqui, no primeiro momento que entra, a gente toma um susto. Fala, que lugar é esse? Como é que é esse lugar? Aqui é o Espírito de Deus. Com o passar do tempo, a gente começa a esquecer. E a gente acaba não dando tanta importância para algumas coisas que Deus tem e aí continua tendo como coisas muito sérias. Pode acontecer algo disso conosco? Acontece isso com muita facilidade dentro do casamento. Quando a gente casa nos primeiros dias, ela continua aquelas primeiras atenções do namoro, daqui a pouco começa a esfriar um detalhe e outro, quando se vê, já não se dá mais tanta importância para aquela pessoa como se dava no início. Assim foi na cabeça dos meninos. Eles não foram ensinados, meninos, né? Eu posso chamá-los de meninos? Meninos no comportamento. Algumas pessoas são adultas e de cabelos brancos, mas agem como se fossem crianças. Não têm maturidade, e principalmente maturidade espiritual. Eles brincavam com as coisas de Deus, não davam importância para as coisas celestes, não foram ensinados a respeitar o local aonde Deus está. E desde quando se tem que cuidar e ensinar um filho? Desde quando? Qual é a idade que se tem que ensinar? Algumas pessoas dizem assim, mas ele ainda é muito pequeno, não entende. Esses dias eu estava falando com Paulinha e com Cleiton e comentando com eles, cuidado com a nova psicologia. A nova psicologia nos ensina algumas coisas que vão destruir a cabeça dos nossos filhos para sempre. Existem algumas coisas que não são verdade. Existem algumas que são, sim. Algumas partes do nosso cérebro ainda não está maduro e o Senhor Deus disse que só aos 25 vai estar maduro. Mas algumas informações precisam ser dadas desde desde o ventre. Eu me lembro que alguém contou para nós um negócio interessante, diz que um grande erudito, estudioso dos livros, brasileiro, viu, gente? Estava saindo de uma biblioteca com muitos livros na mão e alguém saiu correndo atrás dele e falou, companheiro, me diz aqui, quando se deve começar a educar uma criança? Ele parou com aqueles livros pesados na mão, olhou bem nos olhos de quem estava perguntando e disse, aos 15 anos. Aí o pessoal falou, bem isso aí que você falou, poxa. E aí continuou andando. E alguém pegou e falou, acho que ele não entendeu a pergunta, voltou de novo. Quantos anos se começa a educar uma criança? Ele disse, aos 30. Aí ele falou assim, como assim? Você disse primeiro 15 e agora 30, você realmente não entendeu a minha pergunta. Ele falou, 30 anos antes da criança nascer. Quando se deve educar alguém, quando é que se começa a educação? No comportamento dos pais, para que os filhos possam ver, compreender essa situação. Deixa eu arriscar uma coisa sobre Eli. Eli era líder em Israel. Algumas coisas ele também não dava importância para as coisas de Deus. Acostumou-se com elas. E os filhos perceberam esse tipo de situação. E eles perceberam que eles tinham um pai covarde. Um pai covarde, né? Gente, que coisa terrível era o que eles faziam. Qual era o pecado dos meninos? Vamos compreender aqui juntos. Estavam trabalhando em algo que eles não eram aptos para o trabalho. Eles tinham capacidade para fazer o que estavam fazendo? Tinham uma responsabilidade tremenda. Não foram tirados daquilo, embora realmente
Estava claro que eles não eram aptos para fazer um trabalho desse nível. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como eles deveriam ter feito para serem aptos? Respondam. Vamos mudar essa história? Vamos mudar? Eles não eram aptos, eles não eram capazes, foram mantidos, mesmo sem ser aptos para o trabalho, mantidos em algo que claramente não dava certo. Era o pai que não queria tirar. Todo mundo estava descontente porque os meninos roubavam, não roubavam? Gente, que coisa terrível. É vir na mão de alguém que faz parte de um ministério, um valor que Deus concede, e a pessoa usar para si, para seu benefício próprio. A pessoa usar para vantagens pessoais. Que coisa terrível, que coisa miserável. Era isso que eles faziam? Não só na comida, mas nos bens, e não se importavam. Tinham vida sexual com as mulheradas que vinham na porta do templo. Imagina que coisa tenebrosa, que coisa horrível. Eli sabia disso, sim ou não? Como que poderia ter sido diferente essa história? Eu quero que vocês me falem. Bora. Falem. Punição, olha, Marcos disse ali, punição, o que mais? Essa foi uma orientação bíblica, inclusive. Ali diz que ele não os punia e nem ralhava com eles. O que mais, gente? Poderia ter tirado eles do carro e colocado alguém, sim. Essa foi outra sugestão bíblica. O que mais? O que mais, gente? Como que poderia ter mudado essa situação? Eu queria que vocês pensassem numa mudança a partir dos filhos de Eli. Se Eli tivesse tratado os filhos com justiça, essa é uma atitude de Eli, muito bem. Mas e dos filhos para com essa situação? Como poderia ter sido diferente? Deixa eu comentar uma coisa excelente que você falou. A Sheila falou assim, eles deveriam ter aprendido a obedecer o pai desde pequeno. Sabe de uma coisa? Você se lembra quem era que estava junto com esta família no mesmo lugar no templo? Quem que estava? Quem? E por que Samuel não aprendeu as coisas erradas que estes meninos faziam? Bora. Nós somos frutos do meio, sim, nós somos. Mas é possível você mudar o meio, sim ou não? É possível que a sua atitude faça uma diferença tremenda no meio? Olha Samuel aí, uma prova inequívoca disso. Esses meninos poderiam ter feito diferente. E eu vou pedir uma coisa para você que está ouvindo agora, e todos que ouvirão daqui para frente essa história, e que ouvirão este vídeo que eu estou gravando. A palavra de Deus nos dá condições de você observar quando alguma coisa não está certa dentro da sua própria casa. E eu quero comentar uma coisa com vocês. A maior de todas as heranças que eu já recebi, a maior bênção que já me foi dada na vida, foi ter tido a palavra de Deus na minha história. A Bíblia, ela me deu uma conduta, me mostrou um caminho a seguir, a andar, a palmilhar, e me deu uma orientação muito segura. E eu quero comentar que quando eu cresci, eu percebi que pais erram, porque eu mesma errei. Eu errei com os meus filhos. Pais erram. Pais cometem coisas que não devem ser seguidas pelos filhos. Te assusta agora? A palavra de Deus na minha infância me deu visão de algumas coisas que eu não deveria seguir, embora essa coisa estivesse dentro da minha casa. Os meninos tinham autoridade celestial para tomar a posição correta dentro de sua própria condição. E eles não o fizeram. Eles preferiram o quê? A comodidade. Vou comer bastante isso daqui, não é isso? Vou tirar todos os proveitos que eu puder da minha posição. Eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar dentro dessa posição que eu tenho, que é uma das melhores que existe no meio do povo de Israel, eu vou ganhar. Gente, se tem coisa que me incomoda e me judia, é isso. Eu não me conformo que alguém receba alguma coisa para um fim e use para outro. Eu acho isso um negócio terrível. Para mim, uma prova terrível, terrível, terrível de desonestidade. O que aconteceu? A presença destes homens poluiu o santuário. Eu estou usando as palavras do próprio livro. A presença desses homens poluía o santuário. Vocês leram isso? Sim ou não? Outra coisa que me impressionou demais. Ele era covarde e teve vergonha de denunciar os filhos. E foi advertido por um servo do Senhor, não foi? Agora eu tenho uma pergunta e eu queria que Calel pensasse. Calel, eu queria que você pensasse. Você está aí atrás da câmera, mas pensa, meu filho. Deus havia prometido que a família de Eli seria sacerdote para sempre.
Sim ou não? Por que que Deus não cumpriu? Opa, era uma promessa condicional, mas Deus já não sabia que Eli e seus filhos trariam esse problema para o povo de Deus? Sim ou não? E por que que os permitiu subir ao trono? Theo está dizendo, o ser humano é livre, pode mudar a trajetória de uma situação. Mas Deus já sabia disso, Theo. Vamos tentar entender isso aqui. Deus já sabia. É Deus que era culpado de ter prometido uma coisa que não tinha acontecido? Bora. Bora, Eduardo, você tem que pensar. Deus do céu prometendo uma coisa e não acontecendo? E não foi a primeira vez. Opa, você respondeu bem. Então, quando Deus prometeu que isso não aconteceria, que isso aconteceria e não aconteceu, Deus faz parte da culpa? Bora, gente, vocês têm que pensar. A culpa é da própria pessoa. A culpa é da pessoa, com certeza absoluta. Porque o livre-arbítrio está aí. Mas Deus sabia que isso ia acontecer. Ele vê o fim desde o princípio. Vocês têm que começar a pensar na situação. Aqui foi dito claramente que o Senhor Deus tinha feito uma promessa e não deu certo. Ele teve que mudar e disse, não, eu prometi, mas vocês não receberão. Não será assim com vocês. Inclusive, eu tinha dito a palavra perpetuamente. Não foi isso? E por que não aconteceu, hein, Caio? Vocês têm que começar a pensar uma coisa um pouco mais profunda. O ser humano vê a coisa assim, bem no superficial. A gente só enxerga o que nosso olho vê. A gente não vê o que está por trás de uma situação. Quando Deus promete, o Senhor Deus promete dentro da autoridade que Ele tem. Quando o homem desobedece e pode mudar, inclusive, até o plano de Deus. Vocês sabiam disso? Tanto é que o pecado na humanidade é uma mudança no plano de Deus de uma forma terrível. É uma bomba atômica no plano de Deus. Era plano de Deus que o pecado tivesse acontecido no planeta? Nunca. Agora, os seres humanos, Satanás e seus anjos fizeram isso. Ficaram cobrando de Deus, que a coisa era difícil. Ficaram cobrando ou não? Satanás e seus anjos judiaram de Deus por causa da situação terrível que eles mesmos tinham causado, que era um resultado da miséria humana. E hoje em dia, seres humanos fazem a mesma coisa com Deus. Tem tanto problema acontecendo, onde está Deus que não cuida disso tudo? Nossa reação diante das coisas, que às vezes não acontecem segundo a nossa maneira de ver, prova que a gente tem uma experiência desse tamaninho aqui, ó. Desse tamaninho, a gente não entende como as coisas são. A gente não sabe dos detalhes. Falta de confiança em Deus. E a gente acaba agindo igual ao inimigo. Deus mudou de ideia, tirou deles o ministério. Foi isso ou não foi? Isso me impressiona demais. E aqui diz uma coisa, olha. Estão, às vezes, mais ansiosos por defender a reputação deles do que glorificar a Deus. Mais desejosos de agradar a seus filhos do que comprazer ao Senhor e guardar seu serviço de toda aparência do mal. Pais que não repreendem seus filhos. Pais que não dão limites aos filhos. Que não dão limites àqueles que estão sob seu comando. Que terrível isso, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes não são filhos só pequenos. Filhos adultos. Era o caso de Eli. Sim ou não? Irmãos queridos, deixa eu te comentar uma coisa aqui. Eu não sei se vocês conseguiram detectar aquilo que eu vivo falando para vocês, que uma criação errada migra para um transtorno de comportamento. Quantos de vocês lembram disso? Criação errada migra para transtorno de comportamento. E transtorno de comportamento migra para transtorno de personalidade. Os filhos de Eli são um exemplo claro disso. Uma educação errada migrou para quê? Eles não conseguiam mudar. Transtorno de comportamento. Atrapalharam todo mundo. E o transtorno de comportamento fez com que eles fizessem o quê? Nem ouvir o pai e a mãe mais. Eles não queriam saber. Não vou lhe ouvir, Eli. Não vou. E ali o papel ficou mudado. O pai ficou filho e o filho ficou pai. Como é terrível mudar as orientações que Deus dá de comportamento que Deus espera que aconteça com os filhos de Deus. E no povo do Senhor, os que dirigem a obra, quantas vezes é pior desconsiderar uma coisa de Deus e errar? Quantas vezes é pior? 10 vezes pior. Entre nós, que dirigimos o trabalho de Deus aqui, é 10 vezes mais sério o nosso pecado do que para outra pessoa. Irmãos, não pensem que isso é brincadeira.
Algumas pessoas desconsideram tanto o trabalho de Deus, se torna tão comum o trabalho de Deus, que não se importam mais de corresponder à palavra, corresponder àquilo que tinham sido dito. Gente, como é terrível isso, meu coração fica muito preocupado. Mais sério do que aos homens comuns. E o Senhor Deus diz que por mais maiores que sejam os males da infidelidade paterna, sob qualquer circunstância, são eles 10 vezes maiores quando existentes nas famílias daqueles que são designados para ensinarem o povo de Deus. 10 vezes pior. E o Senhor Deus usou uma palavra para os filhos de Eli: inteiramente indignos. Inteiramente indignos. Ministério a favor de Satanás, diz que era o ministério que eles tinham na mão. Ministério a favor de Satanás. E o pior de tudo é que o Senhor Deus diz, e eu quero que você abra bem o ouvido agora, você que está em casa, os queridos que estão aqui, abra bem o ouvido. Diz que eles pensam, as pessoas que estão fazendo errado, que ninguém vai descobrir. O que vocês perceberam pelo estudo de hoje? Que Deus vai revelar e vai contar isso para o mundo todo. Que a pessoa que dirige o trabalho de Deus faz de errado, Deus vai fazer o quê? Deus revelará. Quando eu li isso hoje, eu falei, meu Senhor. Vocês já perceberam que algumas pessoas, daqui a pouco acontece um escândalo terrível no meio do povo de Deus, porque algumas pessoas tinham uma vida toda torta nos escondidos? Sim ou não? Já perceberam? E diz que esse tipo de pecado, esse tipo de posicionamento, acaba fazendo com que outros seres humanos que estão sob seu comando pensem, esse próximo que está vindo aí, ó, é igualzinho aquele lá que a gente confiava tanto e a gente se decepcionou. Eu sei que é imaturidade do povo. Eu sei que é imaturidade, mas de alguma forma causa um impacto negativo em quem está sendo ouvido, sim ou não? E a gente fica pensando, vou acreditar ou não vou acreditar nesse novo líder que Deus está trazendo? Diz que não há pecado maior do que estarmos no ministério e não dar valor à posição que recebemos dentro do ministério e fazer mau uso das bênçãos que Deus deu para nós. Que sério isso. Você acha que existe alguma coisa que Deus colocou na sua mão que você vai ter que dividir com a humanidade, que você vai ter que dividir com a sociedade, e que de alguma forma a sociedade pode mudar, melhorar ou piorar por causa da maneira como você age ou como você tem agido? Pense sobre isso. A atitude dos filhos de Eli deixaram uma marca terrível na história da humanidade, na história do pai deles, na história deles próprios. Não eram dignos do que tinham recebido. Eram indignos, só que a palavra de Deus não diz que eram indignos, eram inteiramente indignos. E o Senhor Deus ainda disse uma outra coisa que eu me assustei muito, que não há oferta para este tipo de pecado. Quantos de vocês leram isso? Gente, diz que para todo pecado cometido tem perdão, mas quando alguém age dessa forma, com a responsabilidade diante de Deus, e é um líder na causa do Senhor, e não se importa, não dá valor, ou faz mau uso das coisas do Senhor que lhe foram colocadas na mão, o Senhor Deus diz que não há perdão para esse tipo de pecado. Não há oferta a ser levada. Que sério isso, né? Eu me assustei bem com esse tipo de situação. E falei, Senhor, tem misericórdia de nós que lideramos um ministério. Tem misericórdia dos meninos, das moças, que vão agora, pela graça e poder de Deus, sair da casa e vão receber um campo. Me diga qual é a coisa mais importante que Jesus tem nessa terra. A quantidade de ouro que existe aqui, diamante, dinheiro ou pessoas, estarão sob o comando de vocês, lá no campo. Todos os dias, aquelas pessoas esperando para receber o pão da vida. Todos os dias aguardando ouvir algo de vocês. Todos os dias esperando receber algo que passou e que Deus concedeu para vocês. É um negócio celestial, um negócio muito grande. É o que nos está sendo confiado. O que faremos com parte do ministério que nos foi dado? Vocês querem saber de uma coisa? Eu ontem à noite pedi a Deus um negócio e eu me vi acordando hoje de manhã pedindo a mesma coisa. Senhor, não me deixe me acostumar tanto com o trabalho que o Senhor me deu, a ponto dele perder importância para mim. Me ajude, Senhor,
a ver todos os dias como uma grande responsabilidade, uma grande novidade diante de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor encha o nosso coração. Todos os que ministram coisas sagradas devem ser sagrados nos pensamentos. Devem esquecer de si mesmos, devem trabalhar para o Senhor. Vocês vão ver daqui a pouco, quando a arca for tomada, um dos resquícios da miséria que Eli fez com seus filhos. A arca sendo tomada. Vocês vão ver daqui para frente também uma outra situação, que é eu mesma que vou ter que passar esse estudo, o primeiro rei de Israel. Novamente, mais alguns detalhes relacionados a Eli, lá para frente na história. Quando falo o primeiro rei de Israel aqui, né? Falo o primeiro rei de Israel, essa história vai nos indicar resquícios do que Eli fez lá longe, lá na frente, gente. Nossa atitude pode trazer bênçãos por muitos anos, mas maldições por muitos anos também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que hoje seja o dia da restauração do nosso ministério diante do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor Deus gostaria, meus filhos. Deus não é como Eli, viu? Deus não é Eli. Está ouvindo? O Senhor Deus não é Eli. Que o Senhor Deus possa, pela sua graça, pela sua misericórdia, usar hoje o nosso coração e dizer o que foi confiado em sua mão, o que foi dado para você, o que foi concedido para você, seja então um ministério profícuo pela honestidade com que você age diante de Deus e a responsabilidade que você segura isso na mão, essa bênção que Deus deu para você, independente, olha só o que eu vou te dizer de você ser um ser humano. Porque, olha, na verdade eram anjos que deveriam estar trabalhando aqui. Mas Deus concede para nós, né? Deus nos dá esse privilégio. Eu vou orar com você agora que está em casa. Que o Senhor Deus te abençoe como pai e mãe. Que o Senhor Deus te abençoe como diretor de um ministério diante do Senhor. E que o poder de Deus, o Deus eterno, faça na sua vida aquilo que Ele planejou ao te conceder. E que a gente não estrague os planos de Deus e não mude os planos de Deus. Vamos orar juntos? Vamos lá? Santo Deus e amado Pai. Todas as vezes, Senhor, que eu leio as histórias que o Senhor deixou registradas de nossos antepassados. E que eu tenho certeza absoluta que o Senhor deixou registrado, como diz lá em Coríntios 10, que é para o nosso ensino, para a nossa advertência. Eu fico pensando, Senhor, que se tivéssemos vivido naquela época, andado junto com aquele povo, nós mesmos teríamos histórias assim registradas a nosso respeito. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a segurar o ministério que o Senhor nos deu com respeito devido. Converta o nosso coração, Senhor, para saber como lidar com os filhos que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos a ajudar, Senhor, a ensinar do jeito certo, a não pensar que a gente tem uma maneira melhor de educar, que a gente tem uma melhor maneira de resolver as situações. Não nos permita não ter confiança em Ti, Senhor, e escolher nosso próprio caminho, que o Senhor escolha para nós. E não nos permita, Senhor, de forma terrível, e que isso abomina tanto o céu como a nós, Pai de amor. Nós não queremos isso, não queremos ser como os filhos de Eli, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude. Fortaleça a nossa casa, fortaleça quem está nos ouvindo. Organiza, Senhor, nossas emoções. Perdoa-nos os nossos pecados. E em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Pai, a tomar atitudes tão boas como a história de Ruth e de Boaz. E eu quero lhe pedir agora, Senhor, concede um Boaz para as moças que estão solteiras. E concede, Senhor Deus, que os rapazes desta casa, os rapazes da tua igreja sejam Boaz. Que em nome de Jesus, deles, Pai de amor, venha nascer muitas bênçãos para o reino de Cristo. E que pela graça e pelo poder de Jesus, ao serem falados a respeito da gente, possa ser uma bênção para o teu reino e para o plano da redenção. Eu te entrego esse dia, dizendo para ti, diante de todo o universo, que o Senhor é o nosso Deus. Glórias ao teu nome. E eu quero enviar essa oração para o lugar santíssimo onde Jesus está por nós no santuário celestial.
dizendo que cremos pela fé, que lá é que devem estar nossas atenções. E dizer diante de todo o universo que nós te agradecemos por estarmos vivos e queremos fazer o melhor da oportunidade da vida, do ministério que nos foi concedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã. Um abraço.